Agora um assunto, né, que remete desde o governo Lula até os dias de hoje, né, que são os BRICS. Vamos falar deles. BRICS, né, que remete-se ao termo tijolo, né, ou seja, de tijolo em tijolo a gente pode construir um império, né, uma fortaleza econômica, mas mais propriamente dita, né? A gente tem aí os países emergentes, né, aqueles que estão agora entrando no período de pujança econômica, né? Pelo menos no início da criação desse um acrônimo, né, formado por B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China, S de South Africa, né, que vem a ser África do Sul em português. Esses 5 países aí formando o BRICS, né? A gente tem aí no gráfico a população, né? O mais populoso deles, sem dúvida nenhuma, é a China. Em segundo lugar, a Índia. Em terceiro lugar, o Brasilzão aí, né? Em quarto lugar, nós temos a Rússia, com 140 milhões. E em quinto lugar, né, e último, a África do Sul, com 50 milhões de pessoas, né, de habitantes. E temos aí o PIB deles representando, né, a China com o maior PIB de todos, a Índia, né, com o segundo maior PIB, nós temos aí a Rússia com o terceiro, Brasil com o quarto e África do Sul com o quinto, né, totalizando aí 16,39 trilhões de dólares, ok, pessoal? E em população, 3 bilhões de pessoas. Então, são cinco países aí bastante importantes, né, no cenário econômico mundial, né, representando aí uma das maiores economias do mundo todo. Nós temos aí entre as principais características do BRICS, né, grande pujança econômica, crescimento econômico, um mercado consumidor também grandioso, né, devido a toda aquela população que a gente observou, né, totalizando os 5 países nada mais nada menos que 3 bilhões de pessoas, né, um grande potencial demográfico, mão de obra, né, a PEA, população economicamente ativa, né, bastante jovens e adultos aí prontos para o mercado de trabalho, talvez não tão qualificados, mas sim em idade para trabalhar, né, grande dependência externa, né, importação de produtos tecnológicos, países que compram bastante, né, países que gastam bastante com esse tipo de coisa. Então, para o resto do mundo isso é muito bom, né? Para os países venderem e venderem cada vez mais, vem o BRICS aí como um grande mercado consumidor, né? E todos, com exceção da África do Sul, né, retirando a África do Sul, estão entre as maiores economias do mundo, né? O Brasil, até o início do ano de 2020, era a nona maior economia do mundo, né? Após esse ano, né, com toda a pandemia, com toda essa crise que se instalou, a gente provavelmente vai cair um pouco nesse ranking. Mas isso demonstra que o Brasil, até então, era uma grande economia mundial, né? E também não vai deixar de ser. Dentro da característica de cada país, nós temos o Brasil, né, um grande produtor de alimentos, né, um país de agropecuária importantíssima, né, no mundo todo. Grande produtor de recursos minerais também, como a hematita do ferro, a bauxita do alumínio, manganês, petróleo, entre outros, né? Grande produtor de biocombustíveis, com destaque para o etanol, né, que vem da própria cana-de-açúcar, e maiores recursos naturais do planeta, maiores reservas de água, a maior floresta tropical, a mais rica biodiversidade. Né, o Brasil é um país importantíssimo, não só no BRICS, mas como no mundo todo, tá, gente? A Rússia, grande produtor de recursos minerais. Dessa vez, a Rússia fica com carvão mineral, o petróleo é o segundo maior país do mundo, né? Maior produtor do mundo de petróleo. A hematita também do ferro, a bauxita também do alumínio, o manganês, o ouro e a prata, ok? E uma enorme capacidade bélica aeroespacial e nuclear. Um país importantíssimo de todos esses 5, o mais importante é nesses setores. E uma dependência tecnológica, né? Ele acaba dependendo da tecnologia mais moderna de outros países também, tá? A China, né, mão de obra abundante, barata e qualificada, né, um diferencial da China, eles têm uma mão de obra muito qualificada, porém é barata e abundante, devido, né, à sua população ser estrondosamente grande, a maior população do mundo, então as pessoas lá têm que bater cabeça para ganhar oportunidades, né, tem que correr atrás desse tipo de coisa, então se torna uma mão de obra mais barata, né, devido àquela lei da oferta e procura. Alta produção de produtos variados, né, uma diversidade de produtos que é exportada para o mundo todo, né, a gente começa aí
a ver a China com seus produtos, né, espalhados pelo mundo todo, inclusive no Brasil, né? Altos investimentos em infraestrutura, energia, meio de transporte, comunicação e qualificação profissional, e gravíssimos problemas sociais, né, com um governo antidemocrático, com um governo ditatorial, um governo que acaba explorando sua população. Então a gente tem um grande problema social também de contraste social, né? Tem muitos ricos e milionários, mas também tem uma classe muito pobre na China. A Índia, né, com uma grande oferta de serviços, Quadrilátero Dourado, Bombai, Calcutá, Chennai e Mumbai. Né, a gente tem aí grandes cidades na China também com uma grande, né, mão de obra disponibilizada, um grande potencial demográfico, ou seja, é nada mais nada menos que a segunda maior população do mundo, graves problemas internos, como também contrastes sociais, muitos ricos também, muitos pobres miseráveis e uma baixa qualidade de vida, né, botando aí a Índia com IDH bastante prejudicado em relação aos outros. E, por fim, a África do Sul, né, a porta de entrada para os investimentos na África, né, o país de destaque econômico de todo o continente africano, né, grande fornecedor de matéria-prima como recursos minerais, diamante, ouro, petróleo e agropecuários também, né, tem uma grande plantação e criação de animais por lá, grande potencial turístico e graves problemas urbanos e sociais, como violência, tráfico de drogas e tudo isso, ok? E para fechar a aula de hoje, eu trouxe uma curiosidade para vocês, que é a criação do MIST, tá? M de México, I de Indonésia, S de South Korea, né, que vem a ser Coreia do Sul na língua portuguesa, e T de Turkey, Turquia, ok? México, Indonésia, Coreia do Sul e Turquia, né? Proposto pelo economista Jim O'Neill, presidente de Goldman Sachs Asset, ele também fez, né, o acrônimo BRICS, e o MIST é um grupo de economias que se notabiliza por altas taxas de crescimento, disciplina fiscal e monetária e constante promoção do ambiente de negócios. Ou seja, é um novo ambiente, é um novo oásis, né, surgindo aí no mundo econômico, né, no cenário econômico mundial. O BRICS até hoje aí e o MIST sendo aí promissor, né? Repetindo, M de México, I de Indonésia, S de South Korea, Coreia do Sul e o T de Turquia. Ok, pessoal? A aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido tudinho. Qualquer dúvida é só me procurar. Até uma próxima. Um abraço para vocês.